saber se uma igreja de fato é genuína? É sobre isso que iremos tratar hoje no nosso programa EBD Comentado Online, edição Jovens. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Jovens. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria, satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez para mais um programa. Se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos dando prosseguimento à nossa programação. Hoje nós estamos aí, continuando no nosso primeiro trimestre de 2024, lições bíblicas CPAD Jovens, o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e o tema é a doutrina bíblica como base para uma vida vitoriosa, tá? Falando sobre essa temática aí, do fundamento dos apóstolos e dos profetas, e a lição de hoje vai tratar da doutrina dos apóstolos, que vai ser ministrada no dia 3 de março de 2024, 2 dias depois do meu aniversário, que é no dia 1º de março. Eu conto com a oração de todos vocês. Bom, nesse momento nós vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu peço perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu te agradeço por mais uma oportunidade de estar aqui realizando o programa EBD Comentado Online, edição Jovens. Eu necessito, Senhor, que o Senhor ilumine a minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua Palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que eles possam também compreender e juntos possamos colocar em prática. Eu não sei qual é a situação, o que está vivenciando essa pessoa que está assistindo esse programa, mas eu quero pedir a Tua bênção sobre ele, sobre a vida da sua família. Ó Deus querido, que o Senhor possa, Senhor, repreender tudo aquilo que não provém da Tua parte. Também te peço, Senhor querido, que esse que é um professor, essa que é uma professora, dá força, dá ânimo, não deixa parar, não deixa desistir, não deixa desanimar, Senhor. Que o Senhor nos dê um programa, mais uma vez, edificante, em nome de Jesus. Não desanima. Jesus é com você. Você que é professor, você que é professora, você que é obreiro da casa do Senhor, você que tem responsabilidade na obra do Senhor, não pare não, as lutas vêm. É difícil, mas a graça de Deus nos capacita a ir em frente. Bom, vamos lá? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então não deixe de fazer a divulgação do canal, participe dessa divulgação, fale com alguém da sua família, mande aí no seu grupo do WhatsApp, da família, da igreja, tá? Fale do canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, também comente o que você achou desse vídeo, de que lugar você está assistindo e também compartilhe. Você pode fazer isso clicando no botão que está aí, compartilhar, enviar lá para o seu status do seu WhatsApp ou para a sua rede social, tá bom? Vamos lá, texto principal. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 4. Resumo da lição. O que a lição trata resumidamente? A igreja deve preservar o compromisso de manter e ensinar a doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Deus. Texto bíblico, Atos 2:42. E eu fiquei muito feliz com esse texto bíblico, porque nós temos aí a recomendação de vídeo, pois eu tenho um vídeo que explica justamente esses versículos. No Entendes Tu que Lês, Atos 2:42-47, a igreja primitiva e suas marcas. Então, assista esse vídeo, vai te dar uma compreensão do texto que tem a ver com essa lição, para que você possa ter um entendimento maior. E eu também estou, desde já indicando esse vídeo aqui também, o que é a liderança cristã, só que em si não é o tema, mas é a exposição de Efésios 4:11-16, pois nós vamos tratar disso. A leitura da lição vai tratar disso na lição de número 10, o cuidado com o vento de doutrina. Então a leitura que vai ter, o texto bíblico para lermos, vai ser justamente Efésios 4, do 11 ao 16. Então eu já estou deixando a recomendação da próxima lição. Você já pode assistir também, porque aí você, quando for estudar a lição, tá, de número 10, que é o cuidado com o vento de doutrina, você já vai ter assistido a exposição bíblica e já vai entender bem o texto. O comentarista da lição
pastor Elias Torralbo nos fornece o seguinte para entendermos o tema dessa lição. Objetivos da lição. A lição tem 3 objetivos. Vamos lá. Primeiro, compreender que o ensino dos apóstolos era prático, ou seja, não era só ensinar, era para praticar. Não era só para aprender, era para praticar. Segundo, conscientizar que a doutrina suscita amor. Aonde há doutrina, há amor. Aonde há prática da palavra de Deus, há amor. Terceiro, saber que a doutrina gera serviço. Aonde há doutrina, aonde há prática da doutrina, há serviço. Introdução. A doutrina dos apóstolos deve ser estudada e praticada pelos crentes, pois consiste em Cristo, o fundamento da igreja. Esta lição tem como objetivo mostrar que precisamos manter o compromisso de não negligenciar a doutrina dos apóstolos. Vamos discorrer a respeito do ensino prático dos apóstolos, mostrando que ele produz verdadeiro amor e conduz o crente a uma vida de serviço a Deus e ao próximo. E aí eu respondo, como identificar uma igreja genuína? Através de viver na doutrina, através de estar fundamentada na palavra. Uma igreja que não está fundamentada na palavra não é uma igreja genuína. Uma igreja genuína precisa estar fundamentada na palavra. E com isso, um cristão genuíno também precisa estar fundamentado na palavra. Seja ele um adulto, seja ele um jovem, seja ele um adolescente. É preciso estar fundamentado na palavra. Tópico 1. O ensino dos apóstolos era prático. Vamos entender isso. Os apóstolos. Primeiro vamos definir o que é apóstolos. O vocábulo apóstolo vem do latim apóstolos e do grego apóstolos, cujo significado vai além de mensageiro. Tá? O termo significa também o enviado. E nas escrituras sagradas a ênfase é mais sobre quem envia do que quem é enviado. Então a ênfase está sobre quem? Sobre Cristo. É Cristo que envia. É o Senhor que escolheu para enviar. Então nós temos aí a palavra apóstolos. É claro que estamos falando aqui dos apóstolos 12, mais Paulo. Então eles tinham autoridade apostólica. Nos dias de hoje, há apóstolos? Há, mas eles não têm autoridade apostólica. Eles não têm autoridade de inspiração igual teve os 12 e mais Paulo. Hoje, os apóstolos que têm é a palavra também enviado, mensageiro, porém, eles não têm autoridade apostólica. Há igrejas até, ou há pessoas que querem ser consagrados a apóstolos, porque eles acham simplesmente que ser apóstolo é ser mais do que todo mundo. Tá lá no topo. Isso é um erro gravíssimo. Tá? Os pastores têm a função de apacentar as ovelhas. Os apóstolos, nesse caso, tem igrejas que o pastor da igreja é apóstolo. Tudo bem, sem nenhum problema. Só que mostrando que, igual a Bíblia, de acordo com o que o texto ensina, a autoridade que aqueles apóstolos tinham, ninguém mais tem. Então hoje pode ser consagrado apóstolo, são homens que têm ali um chamado, enviado, tá? Pode até estar pastoreando, não seria o correto, porque o pastor é que pastoreia, não é apóstolo que pastoreia, mas se a igreja tem um apóstolo e ele é o pastor da igreja, ele seria o enviado, o mensageiro, lembre-se disso, tá? É a mesma coisa de botar um evangelista para dirigir uma igreja. Ele pode fazer isso temporariamente, mas o evangelista não é para dirigir igreja. Ele abre um trabalho, ele edifica aquele trabalho em Cristo, mas depois ele vai embora. Por quê? Porque quem apacenta é pastor. Então, lembre-se, apóstolos igual no tempo bíblico não existem mais. Igual no tempo bíblico. É importante destacar que, embora tenham desempenhado um importante papel na edificação da igreja, os apóstolos não tinham autoridade em si mesmo, ou seja, a autoridade deles não vinha deles. Pois o que fizeram e ensinaram foi na autoridade de quem? De Jesus, quem os escolheu e os enviou. É importante frisar que nada era feito em nome e pela virtude de nenhum apóstolo. E vamos por um texto para confirmar isso. Atos 3:12. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Esse texto é aquele que relata a cura daquele homem, né?
paralítico no tempo chamado Formosa, no capítulo 3 de Atos, o povo ficou atônito quando viu aquele homem ser curado. E aí, Pedro, ele precisa explicar que não é pela virtude deles e nem tampouco porque eles são mais santos do que ninguém, apesar da santidade ser exigida, mas ela não é uma condição no sentido assim, você só consegue fazer porque você é mais santo do que todo mundo. Não, a santificação é para todos. Então Pedro estava ensinando, não é pela nossa virtude, a virtude não veio de nós, nem tampouco por sermos mais santos do que ninguém, que esse homem foi curado. Ele foi curado em nome de Jesus. As palavras de algum dos apóstolos nas apresentações de suas cartas atestam isso, já que elas deveriam ser lidas e obedecidas, não porque eles as estavam escrevendo, mas porque foram chamados pelo Senhor. Você vai ver isso em Romanos, capítulo 1. Você vai ver em 1 Pedro, capítulo 1. E eu vou colocar aqui, pelo menos uma dessas referências. Vamos colocar aqui Romanos, capítulo de número 1, versículo 1, só para entender que eles estavam ali pelo chamado do Senhor. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então, quem chamou Paulo foi o Senhor. Não foi ele quem se chamou. Infelizmente, nós estamos vivenciando tempos que as pessoas querem posições no ministério apenas porque elas acham que é bonito, porque vão ficar acima de determinadas pessoas, esquecendo que quem chama para o ministério é o Senhor. Ele deu uns, né? Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, mestres. É o Senhor quem dá, foi o Senhor Jesus, é chamado dele. Portanto, falar sobre a doutrina dos apóstolos refere aos ensinos de que receberam o chamado e a autoridade necessária para isso. Então, refere-se aos ensinos do que receberam o chamado e a autoridade necessária para isso. Eles receberam de quem? Jesus. O que faz dessa doutrina digna de toda aceitação? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Vamos lá. 2. A doutrina dos apóstolos. É interessante que às vezes a gente ouve assim, doutrina dos apóstolos, alguém pode pensar, então a doutrina era de Paulo, era de Pedro, era de Tiago, era de João? Não. Era a doutrina de Cristo que eles estavam ensinando. Eles estavam obedecendo o que Jesus mandou eles fazerem. Paulo afirma que os crentes em Cristo estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Efésios 2:20, e que é o mesmo que a doutrina dos apóstolos. Então, o fundamento dos apóstolos e doutrina dos apóstolos é a mesma coisa. Pois a eles foi dada a missão de lançar as bases doutrinárias da Igreja de Cristo. Eles lançaram a base doutrinária, mas essa base doutrinária veio de quem? De Jesus. Eles não inventaram a base doutrinária, eles repassaram a base doutrinária, porque Jesus havia ensinado eles. No entanto, essas duas expressões fazem referência ao ensino dos apóstolos e não aos apóstolos em si. Então não é a doutrina dos apóstolos eles em si, mas sim o que eles ensinavam, que era a doutrina de Cristo. Ou seja, a igreja não está fundamentada nestes homens, mas na doutrina que receberam de Cristo e repassaram à igreja do Senhor. Veja que Deus usou muito esses homens, mas em momento nenhum eles aceitam ser adorados. Eles não aceitam de momento nenhum tipo de idolatria com eles, porque eles sabiam que eles eram apenas um instrumento na mão do Senhor. Hoje, se encontramos pessoas que porque ocupam determinadas posições na igreja do Senhor, ou porque Deus usa pela bondade, eles acabam tomando glória para si. E isso é desagradável a Deus. Isso não é correto, biblicamente. Porque os apóstolos, ainda que foram inspirados para escrever, muitos deles, eles não se deixavam levar por isso. Eles sabiam que eram apenas um instrumento na mão de Deus. Olha o que diz Mateus 28:20. Vamos ver se a doutrina era deles. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Quem mandou eles ensinar? Jesus. Eles estão ensinando o quê? O que Jesus ensinou. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. O Senhor disse, vai e ensina. Vocês foram treinados. Eu vou voltar para o céu. Mas vocês agora continuam a missão que eu comecei. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Através do Espírito Santo, Jesus está conosco. Através do Espírito Santo, o Pai está conosco.
A validade do que eles ensinaram está no fato de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Em toda construção havia uma pedra principal. Sem essa pedra não havia construção. Não havia construção. Precisava da pedra principal. Jesus é essa pedra principal. Hoje, nas nossas construções, nas construções antigas chamava pedra de esquina. Hoje, nas nossas construções, é preciso haver o quê? Um fundamento. Aonde há sapatas, aonde há um alicerce que é firmado nessas sapatas. Se for construído no chão puro, sem fundamento, aquilo vai desabar. Então, eles anunciaram Cristo. Cristo é o fundamento. Cristo é a pedra principal. Sem Cristo, esses ensinos não existiriam. Ou não teriam valor nenhum. Pois Cristo é insubstituível. É por isso que nós não podemos substituir a doutrina da palavra. A sã doutrina vem das Escrituras. Existe doutrina de homens, já estudamos. Existem doutrinas de demônios, mas nós ficamos com a doutrina da palavra de Deus. Na lição de número... que nós estudamos, a lição de número 8, nós falamos sobre isso. Na primeira lição nós falamos um pouco sobre isso. Então nós temos que ter muito cuidado. É a doutrina de Deus. Com isso aprendemos que usar o nome de Deus para ensinar o que não está de acordo com os ensinamentos contidos no texto bíblico não tem nenhuma validade. E muito menos algum proveito para a salvação dos pecadores e a edificação da igreja. Eu posso abrir a Bíblia, eu posso ler um texto, mas se eu der um significado diferente do que o texto de fato tem, aquilo não serve para nada. Não vai edificar o povo, o Espírito Santo não vai colaborar. O Espírito Santo só pode convencer pessoas através da palavra ser pregada como ela é. E não o que eu acho, não o que eu penso. É por isso que a pregação e o ensino bíblico exige da parte de quem vai fazer, de quem vai levar essa palavra, dedicação. A pessoa precisa estudar, a pessoa precisa se preparar, a pessoa precisa consultar materiais para poder ter convicção, certeza que ele não está falando nada de si mesmo. Mas muitas pessoas não têm esse compromisso. Até não sabem que tem que ter esse compromisso. E aí leem um texto e já vão dando a explicação que querem. E a explicação que dá não é a que o texto está nos fornecendo. Então, veja bem, ó, com isso aprendemos que usar o nome de Deus para ensinar o que não está de acordo com os ensinamentos contidos no texto bíblico não tem validade. Muito menos algum proveito para a salvação dos pecadores e edificação da igreja. Não se engane. Eu posso abrir a Bíblia, eu posso ler a Bíblia, eu posso começar a fazer uma explicação que não tem nada a ver com o texto da palavra que eu li. E parecer que eu estou pregando. Então tenhamos cuidado para que não venhamos cair nessa armadilha. 3. A praticidade da doutrina dos apóstolos. O que isso quer dizer? Não é só ser ensinado, é preciso praticar. Um aspecto importante da doutrina dos apóstolos é o seu aspecto prático. Embora do ponto de vista teórico fosse bem fundamentados, esses ensinamentos invocam a necessidade de práticas que refletem a fé genuína. E aí nós vamos ler. Não é só ser ensinado, é preciso praticar. Qualquer um que comece a estudar, ele não vai... eu vou ler a Bíblia. Aí eu vou começar uma leitura da Bíblia. Leitura da Bíblia para que finalidade? Qual é o propósito de eu ler a Bíblia? Qual é o propósito de você ler a Bíblia? Conhecer a palavra do Senhor para quê? Para praticar. Se não houver o propósito da prática, não adianta. Eu posso ler a Bíblia uma vez por ano, todo ano. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, e eu vou continuar sendo a mesma pessoa. Não vai haver transformação na minha vida. Entenda uma coisa. Guarde isso aqui. O que prova que a sua vida espiritual está em andamento não é os dons espirituais. Sinto muito, mas não é.
Os dons é para você realizar o serviço na obra. Mas isso não prova a sua espiritualidade. O que prova a sua espiritualidade também não é o cargo que você exerce ou a função que você exerce na obra de Deus. Pode ser pastor presidente, pode ser pastor auxiliar, pode ser evangelista, pode ser presbítero, pode ser diácono, pode ser diaconisa, pode ser missionário, pode ser missionária, pode ser irmã de mesa de oração, pode ser líderes de departamento. Não importa, isso não prova a sua espiritualidade. O que prova a sua espiritualidade é transformação de vida no sentido da prática. Como é que você reage às situações do dia a dia? É nessas horas que você vai poder saber se você realmente está vivendo a vida cristã. Nos embates da vida. Alguém te persegue, como é que você reage? Ah, fico triste, amuado, vou pro canto, não quero mais caminhar, não quero mais fazer a obra. Ou então eu revido, eu quero gritar, eu quero brigar, eu quero pegar essa pessoa, eu quero prejudicar ela, eu quero ver Deus cobrar dela, eu quero ver ela sofrer. Isso é prova que não tem transformação na minha vida. Isso é prova que está faltando vida espiritual em mim. É prova. Então eu me engano, as pessoas estão enganadas, pensando que a vida espiritual é provada através de dons ou através de posição na obra. A posição na obra e os dons é para fazer o trabalho do Senhor, mas não prova nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus é provado através de uma vida prática da palavra, aonde eu tenho atitudes como um cristão e eu me pareço com Jesus. Então vamos ler Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 21 e 22. Vamos lá, 21 e 22 de Tiago 1. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, veja aí, ó, comportamento, mudança de comportamento. Como é que um cristão continua praticando imundícia? Como é que um cristão continua com acúmulo de malícia? Tem até cristão que diz, você tem que ter certa malícia, não tem que ter malícia não, malícia é uma coisa contrária. É desagradável a Deus, pessoas maliciosas, pessoas maldosas, pessoas que maquinam o mal. Recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Versículo 22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. O que Tiago está falando aqui? Você pode participar de escola bíblica dominical. Você pode ir para o culto de ensino. Você pode ser aluno até do seminário. Mas se você aprende, mas não pratica, não adianta nada. Eu estou me enganando, você está se enganando. Você que é professor de escola bíblica dominical, você não estuda a lição para ensinar primeiro, não. Primeiro você estuda para praticar. Eu estudo para praticar. Se nós não tivermos essa consciência, nós vamos ser apenas alguém que vai transmitir conhecimento, mas não tem transformação de vida, não tem mudança de vida, não tem crescimento espiritual. Pessoas que vão nos ouvir podem até começar a praticar e crescer, e nós vamos continuar estagnados. Vamos ser aquela pessoa de sempre. Convictos que, mas eu tenho 5 anos de igreja, mas eu tenho 10 anos de igreja, eu tenho 20 anos de igreja, mas continua sendo a mesma pessoa, agressiva, mentirosa, caluniadora, falsa, criadora de problema. Adianta ter 20 anos no evangelho, continuando do mesmo jeito? Cristo ainda não foi gerado dentro de mim, se eu sou assim? Porque alguém que é assim, 20 anos, 5 anos, 8 anos, 10 anos, 3 anos, Cristo ainda não foi gerado dentro dessa pessoa. Não houve uma transformação na vida dessa pessoa. Não houve um encontro real, ou se houve um encontro, em algum momento esse encontro deixou de acontecer, deixou de ter relacionamento com o Senhor. Então está na hora de entendermos isso. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. Não é uma vida estagnada, uma vida parada. Está em movimento de crescimento. Crescendo, crescendo, crescendo. Cristo sendo gerado em nós. No Evangelho segundo João, somos exortados à produção de frutos que evidenciam o verdadeiro arrependimento. Como é que eu sei que realmente houve arrependimento em mim? Através da produção de frutos. Só que as pessoas se enganam, porque eles acham que esse fruto é o fazer a obra. Não, esse fruto tem a ver com as nossas atitudes. Bondade, benignidade,
mansidão, temperança, amor, gozo, paz. É esse tipo de fruto. Só que as pessoas, quando falam de fruto, eles pensam logo em fazer obra, dirigir culto, pregar, profetizar. Não, 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 não é isso. O arrependimento não é demonstrado através de profetizar, de pregar. Não é através disso que é demonstrado o arrependimento. É através das nossas atitudes, mudança de atitude. Então vamos ler João, capítulo de número 15, versículo de número 16. 15 e 16 de João. Vamos lá? Olha o que diz. Um texto bem conhecido. Não me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. Ele está falando com os apóstolos, com os seus discípulos, tá? E vos nomeei para que vade dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires, o Pai vos conceda. Veja que se você começa a ler o capítulo 15, a partir do versículo 1, diz que toda a vara que está nele é limpa, para dar mais fruto. Mas se não dá fruto, é cortada, é tirada. O que interessa para Deus é produzirmos frutos. João Batista, quando ia pessoas até ele para ser batizado, ele diz: produzir frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer que tem Abraão como pai, porque Deus pode suscitar dessas pedras filhos a Abraão. Você sabe o que significa isso? Como é que eles queriam se batizar, fazer uma confissão pública, se a vida deles, a atitude deles, o comportamento deles não condizia com o que a palavra de Deus ensina? Então isso começa lá no início. Até para tomar a decisão do batismo, a pessoa tem que estar consciente que ele tem a responsabilidade de buscar uma nova vida. Quem produz a nova vida em nós é o Espírito Santo, mas a nossa responsabilidade é buscar essa nova vida. É buscar a santificação. E aí o Senhor vai transformando a nossa vida, vai nos aquebrantando, vai nos mudando. Certo? A verdadeira conversão é evidenciada por uma mudança de comportamento que demonstra que de fato houve arrependimento e recebemos a salvação. Não é o que eu faço que vai me salvar. Foi o que Jesus fez, passado. Só que a prova da minha salvação é mudança de comportamento. Como é que eu sei que realmente eu sou um salvo? Através da mudança de comportamento. Que acontece e vai acontecendo. E é um processo. Coisas que no passado, no início, eu não conseguia, o Senhor vai trabalhando e eu vou deixando de lado. Eu vou abandonando. Eu vou largando para lá. Eu, quando era mais novo, estão dando aula para jovens, então vamos falar. Quando eu era mais novo, eu sei que eu tenho temperamento, nós temos aí definições de temperamentos, e eu sei que o temperamento predominante em mim é sanguíneo. Então, o sanguíneo ele tem uma das seguintes características. Como é que ele se comporta? Ele, no auge, que ele se aborrece, ele primeiro faz, depois ele pensa. Então, quando eu era mais novo, muitas vezes eu não queria saber. Falou, levou. Se acontecesse alguma coisa, eu largava pra lá. Uma vez eu trabalhava numa empresa, num supermercado, e fazia o trabalho também, porque eu não fazia só isso, de locutor, anunciava produtos no supermercado, e aí o patrão fez algo que eu não gostei. Ele realmente não deveria ter feito aquilo da forma que ele fez, mas eu também não tinha o direito de fazer o que eu fiz. E ele chega lá no meio do salão, não tinha ninguém praticamente, o supermercado estava vazio, final de mês. É uma das piores coisas de anunciar quando você é locutor, é final de mês, porque não tem ninguém para você anunciar, você fica anunciando para as paredes. E isso não me faz muito bem. Tem gente que não liga, tô recebendo meu salário e tá tudo certo, mas eu não gosto. Eu quero trabalhar em algo que eu veja resultado. É assim que funciona comigo. E aí, ele pegou e tava de vez em quando fazendo uns treinos de fazer propaganda, e ele era o dono. E aí ele pegou o microfone e falou: é assim que se faz. E começou saindo pra mostrar que sabia fazer. Só que quem tava treinando ele era eu, tá? Aí, foi muito engraçado. E aí o que aconteceu? Quando ele pegou o microfone da minha mão e saiu mostrando como deveria ser feito, eu não sei se alguém viu, se não viu,
Não foi por causa disso? Eu saí, fui lá no escritório, peguei as minhas coisas, e quando ele vinha voltando para me dar o microfone, eu disse para ele, faz o senhor não sabe fazer? Eu tô indo embora. E fui embora. Então, o que é isso? Houve mudança na minha vida. Porque depois eu aprendi que eu não podia mais fazer aquilo. E eu já era um cristão. Mas eu não podia fazer aquilo de forma nenhuma. Então nós temos que aprender. Nós temos que deixar o Espírito Santo nos moldar, nos transformar. E isso me ajudou muito, que o Senhor me treinou e me ensinou. Às vezes Deus vai te treinar em coisas lá do lado de fora, não é dentro do templo não, que vai servir para a obra dele dentro do templo. Quantas vezes eu já passei por algumas dificuldades, já passei por afrontas dentro da obra de Deus e não levantei e saí, fui embora e não voltei mais. Por quê? Porque eu fui treinado. Mas isso foi um processo. Mas eu quis aceitar o Senhor trabalhar na minha vida, na minha personalidade, no meu caráter. Então nós temos que deixar o Senhor trabalhar. Caso contrário, como é que vai haver evidência de uma salvação se não tem mudança de comportamento? O livro de Atos registra a conversão de milhares de pessoas e o fato de que elas perseveravam na doutrina dos apóstolos. Lembra? A igreja foi crescendo. Começou com 120, foi para 3.000, daqui a pouco tinha 5.000 e continua crescendo. Como demonstração de uma verdadeira conversão, compreensão e obediência aos princípios ensinados pelos apóstolos. Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso demonstrava o quê? Uma verdadeira conversão, que eles estavam realmente compreendendo e que eles estavam prontos para obedecer. Quem ama a Cristo e ao próximo, guarda e pratica toda a doutrina de Deus. É impossível você amar a Deus e amar o próximo se você não obedece à palavra de Deus. A prova que alguém é desobediente à palavra de Deus simplesmente é, ele não ama a Deus e nem ama o próximo. Ah, eu amo a Deus, mas não amo o próximo. Impossível. Se você diz que ama a Deus que não vê, como é que você pode dizer que ama a Deus que não vê se você não ama o próximo que vê? João trata disso na sua epístola. Então, a prova do amor de Deus é exemplificada na vida do nosso próximo. Quem ama a Deus precisa amar o próximo. Isso tem que ser muito visível. Tópico 2. A doutrina suscita amor. Aí vamos lá. Primeiro fizemos uma definição aí. Mostramos com clareza para você nesse primeiro tópico sobre quem eram os apóstolos, sobre a doutrina deles que não era deles, eles estavam ensinando a doutrina de Cristo, e sobre a doutrina que deveria ser praticada. E aí, uma vez que a doutrina é praticada, nós vamos ver que ela suscita amor. Aonde a prática de doutrina tem amor? Vamos lá. Iremos abordar aqui que o amor está contido na doutrina revelada a Pedro, João e Paulo. Veja que quando falar doutrina de Pedro, doutrina de João e doutrina de Paulo, não é que a doutrina era deles, era a doutrina que eles ensinavam de Cristo. Guarde isso. O amor na doutrina de Pedro. Pedro vai falar do amor. João vai falar do amor. Paulo vai falar do amor. O amor é a virtude que evidencia a prática da doutrina. O amor é a virtude que evidencia a prática da doutrina. Quem não pratica a doutrina não tem amor. João 15:10. A fé e os ensinos de Pedro foram moldados pelo seu relacionamento com Jesus. E o que ensinou sobre o amor foi influenciado pelas marcas do seu último diálogo com o mestre. João 21, 15-17. Pedro não havia negado Jesus 3 vezes? Agora Jesus se encontra com ele no final e pergunta: Pedro, tu me amas? Tu sabe que eu te amo. Te amo. Pedro, tu me ama? Tu sabe que eu te amo. Pedro, tu me ama? Ele se entristece. Tu sabe de todas as coisas. Tu sabe que eu te amo. Então, Pedro precisou ser refeito o seu relacionamento com o Senhor Jesus. E ele teve a oportunidade de ser restaurado. Então, Pedro fala do amor. Em sua primeira carta, Pedro adverte os crentes a amarem uns aos outros ardentemente. Deixa eu colocar esse texto aqui, 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 8. Inclusive, aqui no canal,
tem a exposição dessa carta completa, do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo de número 5, versículo de número 14. Completo, tá? A exposição completa da carta de Pedro. É só você procurar que você acha aqui no canal, para você aprender. Mas, sobretudo, tem de ardente caridade, uns para com os outros. Deixa eu mudar aqui a versão. Acima de tudo, porém, tem de amor intenso, uns para com os outros. Essa palavra aqui, intenso, aqui, que é usada aqui, é um amor determinado, um amor assíduo, constante. Deu para entender? Então, é o que Deus quer de nós. Este versículo é a chave para a compreensão de seu ensino sobre o amor. Pedro aponta para a transformação e mudança que Cristo operou nos crentes pelo seu amor demonstrado na cruz. Qual foi a prova do amor de Deus para conosco? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus prova o seu amor entregando Jesus para morrer por nós. Paulo, inclusive, diz que a prova do amor de Deus, Deus dá prova desse amor quando nós ainda éramos pecadores. Então não foi um amor interesseiro. Tem pessoas que dizem que ama, mas só ama se a pessoa fizer o que ele quer, ou o que ela quer. Isso é um amor interesseiro. O amor de Deus não é assim. O amor que Deus quer gerar em nós não é assim. Nós vamos ver isso já já. Ele diz que o amor é a maior das virtudes e é a que valida a todas as demais. É só você ver lá. Em Gálatas capítulo 5, começa pelo amor. Ou seja, o amor ali é o centro. Aí depois vem gozo, paz, benignidade, bondade, fé ou fidelidade em algumas traduções, mansidão, domínio próprio ou temperança, que é a mesma coisa, que é autocontrole pelo espírito, não por si mesmo. 2. O amor na doutrina de João. Então nós vimos o amor na doutrina de Pedro. Pedro ensinando a doutrina de Cristo e o amor está contido. Agora o amor na doutrina de João. O amor é um tema central nos ensinos de João. Isso é claro. Por isso ele tem sido chamado o apóstolo do amor. Parte do conteúdo do capítulo 4 de sua primeira epístola identifica o quão essencial é o amor para João. O versículo 10. Vamos aqui pegar aqui, capítulo 4. Já que vamos falar. Capítulo 4, versículos 10, 11 e 19. Então vamos lá. Nisto está a caridade. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Quem nos amou primeiro foi o Senhor. Versículo 11. Amados, se Deus assim nos amou, também devemos amar uns aos outros. Qual é o padrão que Deus espera do amor nosso? O mesmo dele. E uma coisa interessante, Deus nos amou sem merecermos. Nós ainda éramos pecadores quando ele nos amou. Então não adianta você dizer assim, eu não amo fulano porque ele não merece. Amor não é por merecimento, é mandamento. Você tem que amar, eu tenho que amar e ponto final. Mas eu não consigo, então precisa de transformação. Precisa reconhecer que você está faltoso ou faltosa diante de Deus e falar, Senhor, eu não estou conseguindo, mas me ajuda. A tua palavra diz que existe o fruto do Espírito. E tá lá, amor. Produz em mim esse amor. E aí você vai buscar em oração. Você vai pedir ao Senhor. Você vai buscar. E o Senhor vai transformando a sua vida. Porque você teve a atitude de reconhecer que você... Agora tem gente que não. Em vez de ter a atitude de reconhecer, ele apenas dá desculpa. Eu não amo porque ele não merece. Eu não amo porque ele faz isso. Eu não amo porque ele faz aquilo. Já viu uma mãe? Uma mãe de verdade. Pode ser que alguém gerou uma criança, mas não é mãe. Ou seja, é mãe no nome, mas não é mãe nas atitudes. Existe. É o menor número, mas existe mulheres que não são mãe nas atitudes. Mas olha para uma mãe. O filho faz e ela continua amando. Ela continua cuidando. Ela continua pronta até mesmo a dar a sua vida pelo seu filho. Eu acredito que na Terra, esse é o melhor exemplo que nós temos de amor terreno, tá? De mãe para com o filho. Então entenda isso. Amados,
Se Deus assim nos amou, também devemos amar uns aos outros. E como é que Deus nos amou? Nisto a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Agora vamos para o versículo de número 19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Quem nos amou primeiro? O Pai, o Senhor, Deus. Nosso Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Foi o Senhor que nos amou primeiro. Certo? Então os versículos 10, 11 e 19 do capítulo 4 podem ser considerados o eixo central do ensino sobre o amor. João afirma que Deus é que amou e ama o ser humano primeiro. E nós respondemos adequadamente ou não a esse amor. Então, quando eu amo, é uma reação à ação de Deus. Ele amou. Mas eu também posso não reagir adequadamente. Veja que Deus não nos pede nada que Ele não fez. E Ele fez isso na pessoa de Cristo, humanamente falando. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus Cristo, quando esteve aqui nessa terra, foi maltratado, mas Ele amou. Estava sendo crucificado. Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Ele amou. Mas tem pessoas que não respondem esse amor da forma correta. Ou seja, não reage. E simplesmente diz, eu não vou amar. Ou eu não vou perdoar. Veja que Ele também requer de nós o perdão como Ele perdoou. Assim como Deus nos perdoou sem nós merecermos, nós temos que perdoar as pessoas que nos ofendem. Ah, mas acontece que Ele não merece. Você também não merecia. Eu também não merecia. Sabe, irmãos, professores, professoras, mesmo que você não seja um professor também, aluno, como eu também sou aluno, nós temos que aprender uma coisa, deveríamos ensinar mais sobre isso. Essas verdades da palavra, elas têm ficado esquecidas. Nós aprendemos isso na escola bíblica dominical, mas você pode ver que nas mensagens, nos púlpitos, pouco se ensina sobre as temáticas que nós aprendemos tão importantes na escola bíblica dominical. E deveria ser replicado nas mensagens. E aí, muitas vezes, nos púlpitos, as mensagens, aí você vai ter vitória, você vai ter bênção, você vai alcançar, você vai conquistar, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Eu não estou dizendo que nós não podemos conquistar coisas, mas isso não muda a nossa vida. Isso não transforma a nossa vida. Esse tipo de mensagem não nos chega para perto de Deus. Esse tipo de mensagem apenas traz uma motivação para nós para conquistar coisas. E às vezes, em nome das coisas, nós abrimos mão do nosso relacionamento com Deus. Pessoas que são fundamentadas na doutrina, elas podem conquistar coisas, mas não abrem mão de Deus. Então, primeiro, Deus tem que nos fundamentar na palavra, para que nós não venhamos ficar deslumbrados com as coisas que vêm às nossas mãos e daqui a pouco está abandonando o Senhor. Uma pessoa que não tem firmeza com Deus, se ele começa a ganhar muito dinheiro, ele vai abandonar o Senhor. Ele vai deixar de ir no templo, vai deixar de cultuar a Deus. Por quê? Porque ele quer agora desfrutar. Mesmo tendo tempo para ir no templo, ele não vai, porque ele quer desfrutar. Ele quer passear. Não que seja errado passear, não que seja errado desfrutar, mas precisa haver equilíbrio. Uma pessoa que não é amadurecida através da palavra de Deus, da doutrina da palavra de Deus, ela se perde. Então, almeje primeiro você ser fundamentado na doutrina dos apóstolos, que é a doutrina da palavra de Deus. Porque assim, quando as coisas vierem às tuas mãos, você não vai se perder. Diga isso na sala de aula para os jovens. Os jovens muitas vezes são sonhadores. Isso não está errado. Querem conquistar coisas. Mas mostre para eles que a vida com Deus deles tem que estar em primeiro lugar. Isso tem que ser a prioridade. Porque senão, quando eles começarem a ter sucesso profissional, sucesso financeiro, eles se esquecerão de Jesus. João defende que o amor evidencia a nova vida em Cristo. O amor evidencia a nova vida em Cristo. Como é que uma pessoa pode ter uma nova vida se não tem amor? E o fato de conhecer a Deus, 1 João, capítulo 4, versículo 7 a 9. Veja que nós lemos o 10, o 11 e o 19. Então vamos fazer uma leitura também do versículo de número 7 a 9? É importante. Já estamos aqui mesmo? Vamos lá? Ó. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, ou o amor é de Deus.
E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Qualquer que ama. Eu sempre digo, um dever de casa muito bom para os cristãos, para compreenderem a necessidade de amar uns aos outros, é ler a primeira epístola de João. Eu já tive a oportunidade de falar isso e vou repetir aqui nessa aula de hoje. Pegue como algo para ser feito, começando a semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. São 7 dias, certo? Então, na segunda, leia os 5 capítulos da primeira carta de João. Na terça, de novo. Na quarta, de novo. Na quinta, de novo. Na sexta, de novo. No sábado, de novo. E no domingo, de novo. Quando você terminar essa leitura de 7 vezes, os 5 capítulos, e vai marcando essa questão de quantas vezes é dito, ame uns aos outros, você vai ver quanto Deus valoriza isso. Quanto isso é importante para ver unidade na igreja. Se há amor, não há dissensão. Se há amor, não há facção. Se há amor, não há divisão. Se há amor, não há competição. Por que que tem tudo isso? Porque tá faltando amor. É o amor que a pessoa diz, ah, eu te amo, mas é um amor superficial. Não é o amor da palavra de Deus, não é o amor de Deus realmente. Então leia. Comece na segunda, vai até o domingo. Vai marcando quantas vezes Deus manda amar. Mas aqui olha o que vai, olha o que diz aqui. Versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aí alguém vai dizer para se defender, eu amo. Aí Deus diz, mentira. E a Bíblia diz que o mentiroso não é filho de Deus. João 8,44 diz que o mentiroso é filho do diabo. Então, cuidado, porque eu posso enganar o meu pastor, eu posso enganar o líder do departamento, eu posso enganar a minha esposa, uma irmã pode enganar o marido, um filho pode enganar o pai ou a mãe pode enganar os filhos, o pai pode enganar os filhos, mas nós não enganamos a Deus. Deus sabe se é amor de verdade, se não é algum tipo de interesse. Então o texto diz, aquele que não ama não conhece a Deus. Você já viu alguém pregar sobre isso? Isso é falado em escola dominical, mas na pregação ninguém quer falar sobre isso. Sabe por quê? Porque na pregação alguém vai dizer assim, pastor, se nós tratarmos disso... Viu? Na aula também, às vezes, a gente comete algum erro aqui. Vai acontecer com você na sala de aula, não fica preocupado não, porque você também é humano. Mas alguém vai dizer assim, pastor, eu fico olhando, percebendo, nós precisamos, veja bem, ó, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Então, voltando, se alguém pregar sobre isso, alguém vai dizer assim, ah, mas se a gente pregar sobre isso, não tem agenda, não importa. Importa agradar a Deus do que agradar aos homens. Então, se o Senhor colocar no nosso coração, nós temos como falar. É claro que essa mensagem, nesse cunho, é uma mensagem também bem pastoral também. Mas são textos que são a palavra de Deus, não pode ser negligenciado. E às vezes as pessoas negligenciam. Elas simplesmente não falam. Não falam. Certo? Então você está vendo aqui bem claramente. Versículo 9 agora. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Acabou. Então, Deus é amor, aquele que não ama não conhece a Deus. É uma palavra dura. Alguém vai falar assim, ah, mas que coisa dura. Mas é a Bíblia, está na Bíblia. Embora ele não possa ser visto, todavia, por meio do seu amor, a sua presença é revelada e percebida. Você nunca viu Deus, nem eu. Mas a sua presença é percebida. O amor de Deus faz com que venhamos a desfrutar da comunhão com o Senhor e com o Espírito Santo. O amor testifica a obra realizada por Cristo na cruz do Calvário em nosso favor. Deus amou, deu Jesus para morrer no nosso lugar. 3. O amor na doutrina de Paulo. Vamos ver como é que Paulo fala sobre o amor.
No capítulo 2 da carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo fala de alguns pontos doutrinários a respeito do amor. Ele enfatiza que o amor é, vamos lá, uma virtude a ser compartilhada entre os irmãos. Tem que haver amor entre nós. Que a humildade é uma face genuína do amor. Você sabia que uma pessoa tendente à soberba falta nela amor? Porque quem ama é humilde. A humildade é uma face genuína do amor e leva o crente a celebrar as qualidades um dos outros. Como é que tem gente triste porque determinada pessoa está fazendo isso ou aquilo? Às vezes a gente foca só nos defeitos da pessoa. O amor faz com que nós venhamos focar nas qualidades. Olhar para as qualidades. Temos erros? Temos. Eu tenho erros. Eu tenho defeitos. Mas nós também temos que focar nas qualidades das pessoas. E que Cristo é o modelo maior de amor, humilde e serviço. Está lá em Filipenses 2, 5 a 10. Paulo escrevendo para que eles pudessem ali ter o mesmo proceder. Vamos colocar aqui. Eu acho importante. Esse tipo de referência bíblica é importante colocar para mostrar o que a Bíblia ensina e o que nós estamos deixando de fazer. Porque quase não falamos sobre esses textos. Vamos lá. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Aí nós vamos entender. Que sentimento? Que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. Estamos vendo aqui o Senhor se humilhando, Jesus. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Humilhou-se. Fazendo-se semelhante aos homens. Versículo 8. E achando na forma de homem, humilhou-se. Nós não queremos se humilhar. Existe um jargão aí no meio evangélico que não condiz com o que a Bíblia diz. Eles dizem assim, os humilhados serão exaltados. A Bíblia nunca disse isso. A Bíblia diz que aquele que se humilhar é uma auto-humilhação, será exaltado. Não é se alguém te humilhar, você vai ser exaltado. Não é, a Bíblia não diz isso. Procura aí onde está escrito isso. E se alguém te humilhar, você vai ser exaltado. Não tem isso na Bíblia. Então, os humilhados serão exaltados. Não tem isso na Bíblia. Esse é o jargão errado. É dado um entendimento do texto errado. Lembra daquilo que eu disse? Eu posso pegar a Bíblia, abrir a Bíblia e começar a falar coisas que o texto não diz isso. Os humilhados serão exaltados não está na Bíblia. Mas o que a Bíblia ensina é aquele que se humilhar, ou seja, alguém te humilhou, se humilha diante de Deus, será exaltado. Só vai vir exaltação se eu me humilhar. Não é esperar exaltação. Alguém me humilhou, Deus vai me exaltar. Não vai não, porque você está cheio de si. Eu estou cheio de si. Deus não vai exaltar ninguém cheio de si. Então olha Jesus como exemplo. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Sabe o que Deus procura em todo cristão? Todo. Acima de tudo, obediência. Quando a pessoa obedece, ele agrada a Deus. Um cristão obediente, ele vai amar. Um cristão obediente vai andar em paz com seu irmão. Um cristão obediente vai priorizar as coisas de Deus. A obediência, tudo vai partir da obediência. Deus espera obediência de nós. Versículo 9. Pelo que também Deus... Quem o exaltou? Não, quem foi que exaltou? Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que é sobre todo nome. Primeiro ele teve que se humilhar, Jesus, para depois receber a exaltação. Não espere exaltação se você não se humilha, porque não vai ter exaltação. Versículo 10. Para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Então, quem é o nosso exemplo? Quem é o nosso exemplo de humilhação e de obediência? Jesus. E Deus quer nos fazer parecer com quem? Jesus. Então eu e você precisamos ser o quê? Obedientes. Precisamos o quê? Nos humilhar. É isso. E por que fazemos isso? Porque amamos. Paulo também ensina que o amor não é somente um sentimento, mas uma ação e atitude. Na verdade, nós vamos ensinar muito mais que o amor é uma atitude. Muito mais, uma ação, uma atitude do que sentimento. Se for no campo de dizer assim, o amor no sentido de sentir, aí eu vou falar, eu sinto o amor, sentir. Mas a questão de sentir não é uma questão tipo, eu não senti. Eu não senti amor, então eu não vou amar.
O amor não tá nesse campo de você se basear que não sentiu. É uma ação, é uma atitude. Deus manda amar e ponto final. Se o amor fosse sentimento em si, você não tinha controle. Você não tem controle sobre tristeza, sobre alegria. Você não tem controle sobre isso. Aí é um sentimento. Mas sobre o amor você tem. Por quê? Porque Deus manda amar. Deus jamais mandaria a gente fazer uma coisa que nós não temos controle. Agora, você só vai conseguir amar se você viver um relacionamento com Deus de obediência, é claro, né? No capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, ele mostra que o amor tudo sofre, é benigno, não é invejoso, não leviano, e que ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Tá aí. Então, quando é um amor interesseiro, não é o amor de Deus, porque o amor de Deus não é interesseiro. Deus ama sem esperar nada de nós. Então tem alguém que diz, eu só vou amar porque merece, se não merece eu não amo. Então não é esse amor que você está falando aí, não é o amor de Deus. Esse amor que eu estou falando não é o amor de Deus, porque o amor de Deus tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Sabe o que eu e você temos que se lembrar? Fizeram isso e isso comigo, mas você está servindo a quem? A Jesus. E é por causa de quem que você está passando por isso? Por causa de Jesus. E Jesus, por causa de mim e de você, teve que passar por muitas coisas, certo? Certo. Ele desistiu? Ele parou? Ele abriu mão da obra? Não. Então, por causa de Jesus, nós vamos em frente. Porque ele nos amou primeiro. Então, nós, em nome desse amor, vamos amá-lo e vamos ir em frente. Paulo sofreu muito. É só você ler sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do 23. Paulo sofreu muito, mas ele não parou. Ele não desistiu. Por quê? Porque ele reconhecia o grande amor de Deus. E ele amava o Senhor. E ele vai em frente. Por quê? Porque o Senhor o amou primeiro. Sendo assim, não há doutrina aprovada por Deus que não produza o verdadeiro amor. Tem gente que diz, eu sou estudioso da palavra, eu leio a Bíblia, eu faço, aconteço. Mas não mostra amor. A demonstração da verdadeira doutrina é o amor. Se não tem amor, não tem aprendizado de doutrina. Só tem acúmulo de conhecimento, mas não tem prática nenhuma. Não adianta ter acúmulo de conhecimento só. Tem que praticar. Tópico 3. A doutrina gera serviço, não só gera amor. Não só suscita amor, ela gera serviço. Uma vez que eu amo, agora eu vou servir. Servir. E servir o meu próximo. Eu não quero servir os outros. Eu quero ser servido. Então não é evangelho, esquece. Jesus, o servo por excelência. O Antigo Testamento anunciou a chegada de Jesus em suas mais diferentes condições, inclusive como servo. É só você ler Isaías capítulo 53, do 1 ao 12. Você até chora. Se você ler ali, prestando atenção, ligado no Senhor, você até chora. Fala, meu Deus, olha como é que Jesus veio. Os textos do Antigo Testamento apontam para o caráter de servo que Jesus assumiria em seu ministério terreno, com o propósito de atender aos necessitados. Isaías 61 diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Lá em Lucas 4, é comprovado que esse texto de Isaías falava de Jesus. O Espírito do Senhor estava sobre quem? Sobre Jesus. E ele estava lá anunciando a palavra de Deus para os pobres, para os quebrantados, para os contritos. O apóstolo Paulo fundamentou seu argumento sobre o dever cristão de auxiliar os enfermos em suas necessidades nas palavras de Jesus, de que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então Paulo, ele demonstra que a doutrina gera prontidão, o cristão de auxiliar os enfermos em suas necessidades. Ajudar. Como é que uma pessoa pode realmente se dizer conhecedor da palavra se ele não está disposto a ajudar ninguém, a servir ninguém? Sabe, às vezes acontecem umas coisas com a gente que nós não entendemos. Um tempo atrás, essa aula está sendo gravada, eu gosto sempre de dar a data. Dia 23 de fevereiro de 2024 e vai ao ar. Ela não é para ser ministrada nesse dia, mas ela vai ao ar no dia 24 de fevereiro de 2023, não, 2024, desculpa, tá? 23 de fevereiro de 2024 e vai ao ar no dia 24 de fevereiro de 2024. Desculpe aí pelo 2023. E aí, eu e minha esposa, deve ter mais um mês atrás,
mês de janeiro de 2024. Nós fomos num shopping aqui perto da nossa casa e entramos dentro de um hipermercado e não tinha o que nós queríamos. E aí nós saímos e ela falou, então vamos no outro. E quando nós saímos, ela tinha falado pra mim que estava com vontade de comer bolo. E aí, assim que eu saio, tem uma banca de bolo. E aí eu paro naquela banca de bolo para comprar um bolo, ela escolhe qual é o sabor do bolo, ela gosta muito de bolo. Tipo bolo banana, bolo de abacaxi, tudo sabor que não é... Meu sabor é chocolate. Eu até como, mas quer me agradar, bolo de chocolate. Recheio de leite condensado. Eu já falo logo, ou Nutella. É difícil eu comer? É, mas essa é a minha preferência e se eu for comprar o meu gosto, mas era pra ela. E quando nós estamos acabando, que eu tô acabando de pagar, encosta uma senhora com uma criança no colo e uma menininha linda no chão. E ela fala assim, paga um bolo pra gente. Eu tô contando isso aqui não é pra me engrandecer, mas é pra mostrar que nós precisamos ter sensibilidade do Senhor. Eu tô até contando numa aula que a aula mais assistida aqui no canal é a aula de adultos. Eu tô falando numa aula de jovens. Eu sei que é muito menos pessoas que assistem. Então eu não tô contando. Se a minha preocupação fosse demonstrar, apesar que se eu tiver na aula de adultos, se o contexto me der condição, eu até falo, se for o contexto. Mas eu não tô contando. Primeiro, ninguém conhece a dona, ninguém sabe quem ela é. Então não tem nenhum problema aqui. E aí ela disse, paga um bolo pra mim. Aí eu olhei a criança no sentido das crianças que ela queria. E aí eu pedi pra dar o bolo, né? Ver qual era o sabor que queria, igual o da minha esposa. Só que a menininha, ela queria o bolo de chocolate. E o sabor de chocolate era um pouquinho de nada, mais caro. E aí a moça falou pra ela assim, não, os sabores que compõem o valor que ele permitiu aí é apenas esse, chocolate é mais caro. Quando ela acabou de falar, eu falei, dá o bolo de chocolate pra ela. A menininha queria um bolo de chocolate. Irmãos, aí a minha esposa, depois que nós saímos, falou assim, nós viemos aqui para pagar um bolo de chocolate para essa criança. E foi verdade, porque naquele dia nós não conseguimos comprar o que nós queríamos comprar. Irmão, Deus te tira de casa para pagar um bolo para alguém. Eu sei o nome dela, eu não vou citar aqui. E eu não vou mais esquecer o nome dessa garotinha. São experiências assim que já houve vezes da gente no shopping com dinheiro na conta. Eu queria comer um biscoito. O dinheiro dava para comer um biscoito, comprar, não sei se era um óleo, um leite que estava precisando. Não dava para mais nada. Se é num dia desse que a dona pede, eu não tinha como fazer. Mas Deus abençoou, o tempo passou e nós pudemos pagar um bolo para aquela criança, para aquelas crianças, né? Eram duas, e a mãe também. Então, ajude. Ajude. Ajude as pessoas. O apóstolo fundamentou seu argumento sobre o dever, já falei, né? A ajuda dos enfermos, necessitados. Esse princípio está alinhado ao que o Senhor ensinou em palavras e obras aos seus discípulos sobre servirem aos outros e não a si mesmo. Mateus 20, 26 e 27. Se você viver para servir a você mesmo, não tem nenhum propósito a sua vida aqui nessa terra. Sirva aos outros. Mas não sirva os outros para poder se amostrar. Tem gente que ajuda as pessoas, quer logo tirar foto para mostrar que está fazendo bem. Deus sabe se aquela foto foi tirada com a intenção de se aparecer. Ah, Deus sabe que não foi com essa intenção. Deus sabe que foi. Ele sabe. Não adianta você dizer que não. Não adianta eu dizer que não. Então faça, não com a expectativa das pessoas saberem que você fez, para você poder falar, para se gloriar, para todo mundo ver na foto. Eu contei aqui um testemunho, mas eu não tô falando isso para dizer que eu fiz. Até porque eu já passei situações muito difíceis aonde pessoas tiveram que nos ajudar também. Deus sabe.
Jesus disse que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Está em Marcos 10:45. E ele é o nosso modelo. Ele entrega a própria vida em favor dos outros, razão pela qual o Pai o exaltou e lhe deu um nome sobre todos os nomes. Já li, Filipenses 2:9. Primeiro Jesus serve, depois o Senhor o exalta. Jesus, o servo, Jesus é o servo por excelência. Lembra de José? José primeiro serviu, depois Deus o colocou na posição, primeiro Deus trabalhou na vida dele. Enquanto José estava servindo na casa de Potifar, enquanto José estava servindo no cárcere, José estava sendo treinado para servir como governador no Egito, para que ele não achasse que ele era alguém importantíssimo. Ah, eu sou muito importante, eu vou usar meu cargo agora para punir. Eu vou punir Potifar, eu vou punir a mulher de Potifar, eu vou punir o copeiro que não se lembrou de mim. Demorou muito para se lembrar de mim, ele até se lembrou, mas demorou muito. Vou punir ele também. Vou punir meus irmãos. José não se vingou de ninguém. Deus estava trabalhando na vida de José enquanto ele estava dentro daquele processo para assumir a posição que Deus queria. Para de reclamar das lutas que você está passando. Deus está forjando a sua vida para aquilo que tem para depois. Deus está forjando a sua vida, a minha vida. Para de reclamar. Nunca vem exaltação antes da humilhação. Vai passar pela humilhação, mas se humilhe. Se José fosse um jovem que vivesse reclamando, murmurando, não teria chegado lá, mas ele chegou para a glória de Deus. 2. O serviço cristão na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos lançaram as bases da doutrina cristã e Cristo é o fundamento central. Uma vez que o serviço foi uma das características fundamentais do ministério de Jesus, essa virtude não poderia estar fora dos ensinos dos apostólicos. Então os apóstolos ensinavam a servir também. E serviam. Historicamente, o serviço a Deus e ao próximo é visto como fruto da doutrina dos apóstolos, a partir do registro no livro de Atos. Você vai ver. Doutrinariamente, o apóstolo Pedro ensina que os dons espirituais devem ser usados em favor do corpo de Cristo, tratando-os como um serviço. Aí tem gente que tem um dom, tem pessoas que têm o dom espiritual, usa para seu próprio benefício. Jesus não usou a virtude que o Espírito Santo, ele foi ungido pelo Espírito Santo. Lembra que quando ele foi se batizar, o Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre ele? Lembra que em Lucas 4 ele diz que o Espírito do Senhor lhe ungiu? Estava sobre ele? Lembra disso? Quando chega no deserto, o diabo diz assim: se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Quando você vai estudar os evangelhos, você vai ver que os demônios sabiam que Jesus era o filho de Deus. Então aquele se que o diabo usou não era o se de dizer assim, prova que você é o filho de Deus. Não, é o contrário. Já que você é o filho de Deus, tu tá passando fome por quê? Tu tem poder. Transforma essas pedras em pães e se alimenta. Jesus não podia realizar milagre para si próprio. E é o que eu e você não podemos fazer. Usar os dons que Deus nos deu para nos servir. É para servir os outros. Cuidado com isso. Isso é muito sério. No mesmo contexto, ele indica que o cristão é chamado a sofrer a semelhança de Cristo. Sofrer ninguém quer, mas nós somos chamados. Importa que por muitas tribulações herdemos o reino de Deus. Atos 14:22. Ou seja, trabalhar em favor da igreja, do reino de Deus. No ensino de João, o cristão deve estar pronto a servir o seu próximo com seus bens e com a sua própria vida. Quem quer servir o próximo com os bens? Quem quer servir com a própria vida? Ninguém. Poucos. Ninguém, assim, é uma forma de expressão. Poucos. Ah, não, foi eu que trabalhei, manda ele trabalhar. Foi eu que trabalhei, manda ela trabalhar. Ele não quer nada, ela não quer nada. Já demonstrou? Realmente é uma pessoa que está demonstrando que não quer mesmo? Mas na maioria das vezes é desculpa nossa para não ajudar. Não somos sensíveis à dor do próximo. Lembrando que amanhã pode ser eu ou você que esteja naquela situação. E aí? Como vai ser? Paulo ensinou também que o crente deve considerar o outro superior a si mesmo. Ah, superior a mim não. Não, eu não. E reafirmar a sua alegria
em se entregar no serviço em favor dos outros. Nós temos que estar alegre, temos que considerar os outros superior a nós, sim. A verdadeira doutrina faz com que os crentes desejem servir a Deus e ao próximo. Então, a doutrina gera isso em nós. Serviço. 3. Serviço na vida cristã. Vimos na vida de Cristo, vimos na vida dos apóstolos e vamos ver agora na vida cristã. Jesus é o alicerce da doutrina cristã, um modelo de servo a ser seguido pelos seus discípulos e todos os crentes. Paulo rogou aos irmãos da igreja em Roma que não se amoldassem aos padrões deste mundo, mas que mudassem a forma, Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, conformar é se amoldar, é tomar a forma do mundo, é se comportar como o mundo, nós não fomos chamados para isso. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E como é que vem a renovação do vosso entendimento? Através do quê? Da prática da doutrina. Para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Segunda forma de pensar desse mundo, maior é o que é servido. Maior é o que é servido. Aquele que está sentado à mesa. Então quem está sendo servido é maior, segundo o mundo. Entretanto, Jesus ensinou que no reino de Deus, maior é o que serve. Quem quer servir? Quem quer se humilhar? Você vê que isso é tão complexo no meio cristão, que às vezes alguém é um diácono. Aí ele é levado ao presbitério. Aí ele passa a ter alguma coisa ali que precisaria, quando ele era diácono, ele poderia ir lá dentro, pegar um pano, secar. Não, agora eu sou presbítero, isso não é mais trabalho para mim. Não aprendeu nada. Não aprendeu nada de serviço. Ele tá achando que quanto mais subir, menos tem que fazer. É o contrário. Quanto mais subir, mais tem que fazer. Ah, e uma coisinha que eu não posso deixar de dizer aqui. Quando alguém é levado do diaconato ao presbitério, ele não deixou de ser diácono, não. Ele é diácono e presbítero agora. Deu para entender? Ah, pastor, isso não tem base bíblica, não. Não. Pedro era o quê? Diz pra mim. Nada disso aqui que eu tô falando nessa parte aqui tá dentro da aula que eu programei aqui, esse pedacinho aqui. Mas Pedro era o quê? Pedro era apóstolo, concorda comigo? Mas ele também era presbítero. Ah, como assim? Como assim? Deixa eu colocar aqui pra você o como assim. Eu vou mostrar pra você. No capítulo de número 5 da sua carta. Deixa eu colocar aqui pra você. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero como eles. Pedro era apóstolo, mas também era presbítero. Não é porque Pedro era apóstolo que deixa de ser presbítero. Não é que porque alguém que é pastor deixa de ser um diácono. No sentido, ele não tá ali trabalhando o tempo todo como diácono, eu entendo perfeitamente, porque agora ele tá numa outra posição. Mas isso não impede ele, se tiver que fazer um trabalho de diácono, fazer. Tem gente que se engana. É presbítero, eu não faço mais trabalho de diácono. E aí a igreja vai perdendo mão de obra, serviço, por quê? Porque alguém se nega a fazer, porque diz, agora isso não é mais trabalho meu. Sempre vai ser trabalho seu, sempre vai ser trabalho meu. Ajudar, organizar. Ah, aquela cadeira tem que tirar. Ih, manda lá o diácono tirar. Irmãos, se eu tiver, eu vou tirar. Se eu entrar no banheiro e tiver papel jogado no chão, secar as mãos, em vez de jogar dentro do cesto, caiu no chão, não vai me deixar maior ou menor pegar os papéis e jogar dentro da cesta. Depois de lavar minhas mãos e ir embora, não. E eu tô falando de coisa que eu já fiz. Eu não tô falando disso aqui pra me engrandecer, mas é verdade. Agora o pastor entra dentro do banheiro, ah, tem papel no chão, isso é coisa pro diácono. Vou lá chamar o diácono. Não, peraí que eu vou chamar o diácono pra poder botar o papel. Ah, irmão, em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu sei que isso é mais um ensino bom para dar para obreiro, mas os jovens também vão aprendendo. Portanto, uma vida cristã bíblica e madura é marcada pelo serviço a Deus e ao próximo. No conceito do mundo, quem é maior? O que está sendo servido. Tá aí, ó. Tá vendo? O garçom é menor. Maior é ele e ela que estão sendo servidos. Concorda? Vamos lá. No conceito bíblico, quem é o maior? É quem serve. Deu para entender? Então você que está procurando posição, vá servir. No reino de Deus, a posição tá para quem serve. Agora, não se engane.
Eu posso estar servindo com motivações erradas. Eu tô aqui fazendo isso porque eu quero chegar em tal lugar. Não vai chegar, não. E se chegar, não tem a aprovação de Deus, porque Deus viu o seu coração, a sua motivação errada. Você não estava servindo por amor, você estava servindo com segundas intenções para se beneficiar. Deus não aprova isso. Deus sonda o coração. Quem sou eu? E quem é você? O que serve ou quem é servido? Escolha, tome a decisão. Conclusão. A doutrina dos apóstolos está fundamentada em Jesus Cristo. E tal verdade implica aspectos teóricos e práticos. A doutrina dos apóstolos revela que os crentes de todos os tempos precisam crer e praticar. Você crê e pratica. O que evidencia a sua fé? Prática. Se você diz que tem fé e não pratica, eu digo que tenho fé e não pratico, não existe fé. Porque a fé vem junto com a prática. Aprendemos a respeito da praticidade dos ensinos apostólicos, indicando a expectativa de Deus e das pessoas em relação à igreja. Isso se dá em dois aspectos na doutrina dos apóstolos. O primeiro é o amor. Deus espera que eu e você ame, como fruto da verdadeira doutrina. O segundo é o serviço abnegado, do qual o Senhor Jesus é o exemplo maior. Então Deus espera de nós, gerado pela verdadeira doutrina, amor e serviço. Jesus é o modelo de amor e de serviço. Deus é o modelo de amor e em Cristo de serviço. O próprio Deus Pai, serviço. Jesus no Evangelho de João diz: meu Pai trabalha, eu trabalho e meu Pai trabalha até agora. Texto no Antigo Testamento vai dizer que nunca se viu um Deus que trabalha em favor daquele que nele espera. Serviço! O plano da salvação é o quê? Serviço em favor da humanidade, para salvar a humanidade. Todo aquele que nele crê. Então, irmãos, em nome de Jesus, vamos saindo dessa aula com o seguinte aprendizado. A base, nós precisamos estar fundamentados em quem? Na palavra de Deus, ensinada pelo Senhor. Nosso fundamento é a palavra. Muito bem. E essa palavra tem que gerar em nós amor, que é evidenciado a Deus e ao próximo, e também serviço para Deus, servindo ao próximo. Se não for assim, então não tem sentido. Nós temos só um acúmulo de conhecimento. Estudamos na escola dominical, estudamos no culto de ensino da palavra, estudamos no seminário ou em outros eventos de ensino e não colocamos nada em prática. Deus espera de mim e de você que pratiquemos a sua palavra. Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição? Lição 10, 10 de março de 2024. O cuidado com o vento de doutrina. Cuidado. Cuidado. E não se esqueça, entendes tu que lês, a igreja primitiva e suas marcas. O que está aqui em questão é a exposição de Atos 2, 42 a 47, que é o texto dessa lição. E o texto dessa lição aqui, o cuidado com o vento de doutrina, é esse aqui, ó, Efésios 4, 11 a 16. Então você já pode assistir também logo depois, porque você já vai ter a base para a próxima lição. Participe do projeto aí, ó. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então, não deixe de fazer o seu comentário, dá o like, se inscreva no canal, tá? Comente aí o que você achou, tá? Não deixe de comentar, não. Você pode baixar gratuitamente os PDF no meu canal no Telegram, o link está na descrição, você clica, vai para o meu canal, lá no meu canal você rola a tela, procura a publicação, clica, você vai para o meu site, desce a página e lá na parte de baixo vai ter lá o link para você poder fazer o download dessa lição, desses slides, se você quiser em PDF, e também do que é dito por escrito, tá? Em PDF para você. Bom, antes de orar, eu quero lembrar você aí sobre o curso bíblico Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Falamos de doutrina, irmãos. Não perca a oportunidade. Você pode estudar a palavra de Deus. Esse curso é acessível. Seja aluno. Várias pessoas têm feito o curso e têm dito que têm tido resultado. Faça o curso. Clique aí no link que está na descrição. Vá lá na página. Veja o que vai ser ensinado. Vai te ajudar. Vai ser bênção para a sua vida.
Eu tenho certeza que você vai investir. Ah, pastor, mas poderia ser gratuito. Tem mais de 600 vídeos aqui no canal gratuito para você aprender. Mas esse curso é uma metodologia. Etapas do ensino bíblico, do estudo bíblico. Métodos de estudo bíblico. Então, aprenda, tá? Vai ser bênção para a sua vida em nome de Jesus. Lembrando aí também do canal Mulheres de Fé, dicas e devocionais. No vídeo que eu coloco aí na próxima tela, depois que eu orar, vídeo de recomendação, você pode se inscrever, tá bom? Mulheres de Fé. Já tem publicação lá, tá? Com a minha esposa, minha menina princesa Ângela Manhãs Luna. Então você já pode se inscrever, tá? No Dicas de Fé. E por último, semeie no meu ministério de ensino. Se você quiser, se você puder, for um cristão liberal, generoso, abre o seu aplicativo do seu banco, acesse a área Pix, lê QR Code. Vê o valor lá que o Senhor tocar no seu coração, que você pode. Ou pela chave Pix. Vai estar em nome de Centro de Ensino Bíblico Entende Tu Que Lês. Aqui no canal nós temos aí o Entende Tu Que Lês, a EBD Comentado Online e a Teologia e a Vida Cristã. São 3 programações no qual vem para edificar as nossas vidas. Pastor, eu não posso. Amém. Ore por mim. Ore pela minha menina princesa, minha esposa, Ângela Manhãs Luna. Nós precisamos, pelos meus filhos, netos, família de modo geral, nosso ministério também. Deus abra portas, tá? O Senhor faça maravilha, opere maravilhas. Ore por nós precisamos. Nesse momento eu vou estar aqui orando com vocês e agradecer a você que ficou até agora, tá bom? Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero te agradecer, ó Deus, por essa grande oportunidade de realizar mais essa aula. Senhor querido, eu entrego cada professor que vai ministrar essa aula. Usa os teus filhos como instrumento nas tuas mãos. Que o Senhor possa falar por intermédio dos seus lábios. Que eles sejam, Senhor, instrumentos nas tuas mãos. Não deixa desanimar, não deixa parar, não deixa desistir. Toma os alunos também. Que possamos colocar em prática o que vamos aprender. Eu quero colocar em tuas mãos também cada pedido de oração representado aqui nesse caderno. Pessoas que fazem pedidos, colocam aí nos comentários e vem para cá pro caderno, Senhor. Eu peço ao Senhor que vai de encontro a cada necessidade, que o Senhor possa solucionar os problemas segundo a tua vontade e o teu querer. Toma aquele que também está orando comigo nesse momento, está apresentando essa causa. Eu não sei qual é a causa, mas eu sei que Tu és o Deus que cura, que abre porta de emprego, que dá vitória na causa na justiça, que restaura casamento, que restaura família, que liberta pessoas do vício das drogas, da jogatina, da prostituição, da pornografia, da bebida. Ó Deus querido, Deus amado, que cura pessoas da depressão, da ansiedade, de síndromes, de doenças, Senhor querido, no corpo físico também. Eu creio, Senhor, que o Senhor faz grandes coisas. Que o Senhor continue abençoando, abençoa o canal também, o crescimento do canal. Pai, toca no coração das pessoas que assistem para que possam divulgar o canal, para que mais vidas sejam alcançadas, edificadas, porque eu sei que vai ser mais pessoas que estão sendo treinadas para treinar outras pessoas. Abençoa, Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Bom, na próxima tela, vídeos de recomendação são os que eu já falei. Tá bom? Não deixe aí de fazer o curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Não esqueça também, caso você queira aí semear no meu Ministério de Ensino, o QR Code você pode ler com seu celular, você pode fazer o Pix aí através desse e-mail, tá bom? Mas nos vemos na próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém!